Alô, alô, boa noite pessoal, boa noite. Som, transmissão iniciado. Teste som. Pessoal, tá ouvindo meu áudio, vendo minha imagem? Enquanto o pessoal vai chegando aí, por favor, confirmar para mim áudio e som para iniciarmos a live de hoje. Boa noite, boa noite. Áudio perfeito, tá perfeito. Então, ok, pessoal. Dando sequência então a nossos temas de QA, né? Tivemos semana passada o Mário, que trouxe a sua experiência, o que ele adquiriu de conhecimento, né? Hoje trabalhando na área em Portugal, foi muito bacana. E hoje, dando sequência em QA, vamos estar falando com o Walter Mello, né? E hoje ele vai abordar alguns tópicos bacanas. Vou até revisar aqui com vocês o que estaremos abordando, o que ele vai estar abordando nesta live. Automatização de teste de aplicativos, testes para IoT, que é e automação de testes de APIs, integração de ferramentas de testes. Vamos estar abordando isso, galera. Então vou estar passando para ele, vai estar se apresentando. No demais, qualquer pergunta que vocês tiverem no chat ali, a gente vai estar moderando e vai estar encaminhando para ele, ok? Também temos o Elder que está ali nos ajudando. Então qualquer dúvida, enfim, o que vocês precisarem, estaremos à disposição de vocês, ok? Então, bora lá curtir, boa live a todos. Walter. Boa noite, pessoal. Boa noite. Provavelmente todo mundo esteja me ouvindo aí, esteja tudo certo. Eu gostaria de falar para vocês, primeiramente, antes da gente entrar na live, nos temas, que eu estou transmitindo aqui sem visualizar num outro monitor, sem verificar numa outra tela as interações que possam ter, perguntas, algumas coisas que digam, como o Kleber acabou de falar, e aí ele vai nos ajudar me dando um toque aqui para que a gente possa fazer. Então, antes de tudo, obrigado pelo tempo de cada um que está acompanhando essa live aqui. Claro que sempre quando a gente fala para um determinado público, tem um chamado para um determinado público, e esse tipo de live que eu pretendo estar conversando com vocês, falando para vocês, é bem eclético por ser. Nós estamos aqui tentando falar quem não seja da área, mas viu o tema ou ouve falar e quer saber, e também as pessoas que estão em pleno momento de decidir se faz uma transição de carreira, se vem de alguma outra área, de alguma outra profissão, para dentro de QA, para cumprir uma jornada como a gente aqui. Então, dando sequência e fazendo esse agradecimento inicial, eu sou conhecido como Walter Mello, e aí na área de QA, na área de testes de software, eu atuo há 23 anos. Sim, 23 anos como especialidade QA e testes de software. Dentro dessa minha jornada, eu tive a grata oportunidade de entrar e trabalhar em empresas onde eu tivesse começado como trainee da tecnologia da informação. É o equivalente a um estagiário dentro da área de QA, da área de testes. E depois disso eu fui tendo a oportunidade de poder conhecer, estudar mais, que daqui a pouco eu falo sobre estudar, e crescer na área, passando por praticamente todas as posições imagináveis dentro da área de QA e dentro da área de testes. Desde empresas muito pequenas, minúsculas, até a maior do mundo,
onde trilhei essa minha carreira. E para dizer para vocês, a primeira coisa que vocês têm que pensar, quem continua trabalhando com testes, quem quer vir para a área de testes ou quem ainda não é e só ouviu falar, precisa saber se gosta do que está conhecendo. Procura ler, procura ter contato com quem já seja da área. Eu vou procurar fazer uma live com comentários e explicações, tirando um pouco o tecnês, para que as pessoas possam entender do que a gente fala de QA, do que a gente fala de testes de software. Se tiver alguma dúvida mais específica, a gente fala, resolve, mas para que não comprometa uma linha de raciocínio de live, não com o tecnês, e por assim dizer, chegar do outro lado, que o outro lado é uma perguntinha que vai estar lá mais para frente, eu vou trocar ideia com vocês sobre onde se quer chegar, entrando na área de QA. Trabalhar com testes, eu vou para onde? E essas perguntas hoje em dia são muito bem respondidas, mas é sempre bom a gente tocar nesse assunto. Bem, de 23 anos de experiência, mão na massa, de testes e qualidade de software, na parte acadêmica eu fiz a formação como Tecnologia da Informação, que esse nome de curso era mais antigo, era mais chamado assim. Depois eu fiz uma pós-graduação de Gestão da Qualidade de Software e tenho duas certificações, uma IBQTS e outra ATKey. A IBQTS, muitos podem até já conhecer aqui do Brasil, e a ATKey, ela é australiana com um pezinho no Reino Unido. A minha carreira dentro de software, apesar de não ter saído muitas vezes do Brasil para trabalho, a minha carreira me trouxe um contato internacional muito grande e chegou até o ponto de 2018 que eu vou mencionar daqui a pouco para vocês. Então, assim, pessoal, dentro de formação e da experiência, sempre atuei com QA, com testes. E tive a oportunidade de trabalhar em empresas que eu falei, como eu falei, que acabaram me pagando para fazer isso ainda. Ainda ganhava dinheiro para fazer o que eu gosto e descobri que é o que eu mais amo na vida. Olha que coisa. Espero que muitos de vocês já tenham encontrado assim um caminho, ou que encontrem assim, e que possa exercitar esse pleno momento em que a gente trabalha, faz o que gosta, se diverte e ainda ganha. Isso é muito legal. Falando ali do primeiro tópico que mencionou o Kleber, sobre a automatização de testes de aplicativos, eu gostaria de falar para o pessoal algumas vertentes e gostaria principalmente de fazer como se faz no cumprimento dos cursos superiores, mas depois da graduação, onde se aprende algum tema, verifica quais são os detalhes, mas isso chega a ser 10, 15% do pensamento. 85%, 90% disso vai passar a ser pesquisa. Quando estava começando na área de testes, eu vi o pessoal falar que poderia prestar para direito, medicina, e eu pensava assim, nossa, tem que estudar tanto para cursar essas cadeiras. Na hora de eu fazer essa escolha, como eu já estava trabalhando em TI, o que eu falei? Eu vou trabalhar em testes, vai ser sossegado. Acho que eu já estudei nesses 23 anos mais do que a formação de uns 4 advogados e de uns 4 médicos que sejam no máximo residente. Se tem uma coisa que eu tenho que dizer para todo mundo que está na área, vai vir ou pensa em vir, prepare-se para estudar, porque estudo para conhecer o que já tem e como foi, e atualização não falta. Então, sempre a gente tem mais o que estudar, o que aprender, para poder estar atualizado. Voltando aí para automatização de testes de aplicativos. Para o pessoal que não esteja na área ou não está familiarizado com esse termo, que inclusive é muito abrangente, e eu acho que se fala pouco nele fechadamente, eu vou dizer para vocês que a automatização surgiu, primeiro, da necessidade, porque somos seres humanos. A principal característica de um ser humano, quando se coloca para exercitar, para executar um teste, que tenha que repetir aquilo 4, 5 vezes ao dia, ou mais. E durante a semana, muitas vezes de execução repetitiva, para checar alguma coisa ou para verificar se alguma coisa mudou, o ser humano faz mais ou menos com uma lista dele, um exemplo que eu gosto de dar assim.
No primeiro dia que ele recebe 10 itens, ele faz assim, ele checa, vai lá na lista e dá um cheque. No segundo dia, ele checa o segundo e o terceiro, ele vai lá e dá um cheque no segundo e no terceiro. Mas no quarto dia, ele já verifica que ele pode fazer assim, eu vou ver o 4, 5 e o 6, se tiver tudo ok, eu vou lá depois e dou 1, 2, 3. Porque o ser humano não gosta, porque é chato a repetição e não gosta de fazer as tarefas que sejam repetitivas e que demandem esforço de concentração apenas na repetição. Isto posto, o pessoal começou a desenvolver ferramentas que até num passado começou fazendo automatização, apenas gravando telas de aplicações, apenas gravando as informações que eram entradas em algum lugar, e que depois repetia isso mecanicamente, sendo um software de computador, que a gente fala que são ferramentas, colocando isso para executar várias vezes, o software não reclama, a ferramenta não acha ruim, e ela vai repetindo quantas vezes a gente precisar, tirando aquela necessidade do ser humano da repetição monótona e que não gosta de fazer. Isso é mais ou menos o princípio básico de por que temos a automatização. Claro, como tudo em TI é mais rápido até do que nos outros setores, a evolução vem gritante e fizeram com que essas ferramentas fossem atualizadas para inserir em processos a utilização dessas ferramentas. Elas passaram a ser vinculadas a linguagens de programação ou instruções em forma que pareça linguagem de programação, para poder ser colocada em uso e fazer a automatização das aplicações. Então, quando um desenvolvedor ou um grupo de desenvolvedores libera alguma parte de algum software que precisa ser testada, algumas empresas, hoje eu diria que muitas empresas no Brasil, não considerando o cenário lá fora, mas no Brasil, pega as ferramentas de automatização, coloca na mão de automatizadores para que descrevam em scripts, façam a programação da ferramenta, para que se tenha o teste daquilo que está desenvolvendo. Então, dentro de QA, nós temos testes, e dentro de testes de software, nós temos uma partezinha, a automatização de testes. Daqui a pouco eu vou explicar melhor por que essa ênfase que teste está dentro de QA e a confusão que geralmente fazem. Aí, pessoal, quando essas ferramentas já estão ao ponto de testar o que está sendo desenvolvido e repetir várias vezes, ela foi alcançando outros níveis. Ela foi passando para outras utilizações, como os testes para que sejam efetuados com o que foi desenvolvido e automaticamente já encaixada nas esteiras, onde o pessoal chama de esteiras, que tem as entregas do que está sendo desenvolvido, e com poucas utilizações de outros aspectos, ela já alcança a produção. Então, hoje, até no Brasil, nós temos empresas que têm o seu desenvolvimento, mas do ato do desenvolvimento até os seus testes, entrega para a produção e propriamente estar em produção, ninguém mais põe a mão. É tudo feito com automatização de testes. Outra coisa legal de falar para automatização de testes, pensando em quem não está na área, acompanhando a gente aqui, quem está vai entender por que essa divisão. Tem muita gente que trata algumas ferramentas perguntando se a ferramenta ela atende front-end. Algumas ferramentas são de automatização, mas são peculiarmente utilizadas para back-end. Uma outra coisa que eu tenho que lembrar para todo mundo é assim, a nossa área de QA é uma das áreas de TI que também é fortemente influenciada pelo idioma inglês. Então, muitas vezes que a gente vai falar, a gente acaba acostumando e falando os termos em inglês e depois, às vezes, não se encontra a explicação do que a gente está falando. Vamos lá. Ferramentas que façam para o front-end. Para o front-end, quer dizer que é aquela ponta que está mais na frente, o que aparece para o usuário, o que ele vê em telas, o que ele usa, aquela frente é que é chamado de front-end. Tem uma casquinha dela ali por trás de código que os programadores desenvolvem, os desenvolvedores, e a parte de back-end é toda a parte da construção do que você tenha num site, num app, em várias aplicações diferentes que tratem de
cadastro, tratem de informações do cliente, informações que sejam guardadas de transações que tenham sido feitas. Todas essas outras estão atrás e por isso chamadas de back-end, front-end e back-end. Ah, Walter, mas não tem ferramentas que dá para testar os dois, back-end e front-end? Tem. Inclusive, tem algumas muito eficientes. Agora, dentro desse ponto das ferramentas e o que testar, eu vou dar um outro toquezinho que é para todo mundo, é geral, dentro da qualidade de testes. E aí eu estou falando com quem está na área também. Eu não sei se você agora está acompanhando e tem 9 meses, 3 meses que entrou na área, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Sei que com todos esses eu ainda vou falar. É necessário entender de QA, saber o que é QA, saber o que é testes que está dentro de QA, testes de software é só uma ferramenta de QA, e conhecer aquilo que está se aplicando, porque não se pode, não se deve conhecer apenas aquele pedaço onde você está atuando. Eu adoro passar as coisas para o pessoal com exemplos, para facilitar, para ficar mais lúdico, mas vou usar bastante hoje, eu escolhi a indústria automotiva. E aí você pensa que leva um carro, qualquer pessoa leva um carro, para arrumar um defeito, um barulho numa roda desse carro, e quando chega no mecânico, ele olha para você e tal, fala, mas você tem que voltar amanhã, porque amanhã está o nosso colega que mexe nesse tipo de roda. Eu mexo no outro tipo de roda ali. Ó. Nem precisa entender qual é a diferença, qual é o tipo de roda que eu estou falando. Eu estou dizendo que aquele profissional que trabalha com rodas, que está ali para atender quem chega de fora, ele só conhece um tipo de roda. E ele não trabalha com a outra roda. Ah, Walter, está falando então que a gente vai ter que manjar de tudo, aprender tudo para poder trabalhar? Não, nem tanto. Mas à medida do possível, não estagne, não pare, estude, aprenda. Porque, por exemplo, quando você diz de testes e você vai olhar lá no mercado, que hoje em dia é parte muito importante, ninguém brinca de estudar, brinca de aprender uma profissão e não se preocupa em ser empregável. Todo mundo quer estar empregável, quer ter uma oportunidade melhor, quer correr dentro da carreira melhor na empresa que está trabalhando. E o que acontece? Acontece assim, a pessoa trabalha dentro de uma empresa, é chamado para ser automatizador e ele só conhece a automatização de back-end. Ele está ali, o profissional de back-end, automatização. E a vaga muito boa exigia que ele tivesse pelo menos noção de front-end. Ele vai ter que dizer que não atende, não consegue, e aí, no caso, pode-se perder uma oportunidade por causa disso. Eu estou falando em função de que eu não gosto de comentar nomes de ferramentas para não induzir. Se vocês pesquisarem, se vocês derem Google, vocês vão ver inúmeras ferramentas para que servem e até cursos gratuitos. Muitos colegas meus das áreas, aí no caso, em que eu comecei, do tempo que eu comecei, e um pessoal mais novo, têm excelentes cursos, muitos free, para explicar as ferramentas, o que fazem, como funcionam. Então, só vou deixar uma porque me chamou a atenção esses dias, vendo a utilização, que é chamada de Cypress ou Cypress. Essa ferramenta tem a possibilidade de testar front-end, de testar back-end, e também de fazer testes com APIs ou APIs, que eu vou falar daqui a pouco no próximo tópico, acho que no quarto ali. Bem? Então, pessoal, de automatização de testes, algumas dicas. Não aprenda uma coisa só, estude e se atualize, procure verificar onde está o mercado e o que está apontando para você aprender primeiro, só que trabalhe sempre tendo em mente que você não pretende ser apenas um automatizador para sempre ou o tempo que você trabalhar em QA. Não é demérito nenhum, não é isso que eu estou dizendo. Mas as pessoas sempre querem aprender mais, conseguir mais, obter mais, e é muito bom, é muito gostoso. Bem? Weber, aí continuamos, tem um segundo?
Kleber, tá ouvindo? Oi, oi. Kleber? Oi, pessoal. Kleber se comunicou aqui comigo, falando então da continuidade. Eu vou continuar aí para vocês. Só um. Oi, já ouvi. Continua, tudo bem? Recomendaram um? Deixa eu abrir o áudio aqui para o pessoal escutar também. O Bruno Souza perguntou se pode me recomendar um headmap para seguir na área de QA. Olha, eu vou falar o seguinte, de cabeça aqui, até para poder falar só nesse formato de live, não daria para eu mandar aí, mas vou pedir a gentileza do Kleber para anotar aí o login, aí no caso a identificação do Bruno Souza, e aí depois eu mando para ele, depois em off, depois da live. Tá bem? Ok. Mais outro? Como está o Brasil nessa área, o mercado e demandas? Eu acho que Olha, respondendo ao objeto, quem perguntou? quem perguntou foi o Marco Rodrigues. Ah, tá. Marco, é o seguinte, a nossa área, eu gosto de chamar de nossa, porque ela é de todos nós aí, democrática, a área de QA, ela está pegando fogo no Brasil, de tanta demanda, só que está mais quente, muito mais quente lá fora. Então, tem uma explicaçãozinha para isso, que quando eu começar o próximo tópico, eu já abordo e eu explico por quê. Primeiro, aqui está pegando fogo e lá fora está mais quente ainda. Mais alguma? Uma pergunta da Amanda Lima: como seriam os testes em IoT? É o próximo tópico agora que eu vou mencionar, a gente já responde. Então, Tá, Amanda? Em seguida. Vamos lá. Então, pessoal, retomando, como a gente tinha falado em tópicos, o primeiro da automatização, o segundo eu tinha colocado como IoT, que seria em relação à internet das coisas. Como eu mencionei, iniciando a live, eu vou deixar outra pérola, outro presente para vocês, que eu só cheguei nessa conclusão depois de muitos anos trabalhando e estudando. Quem está na área de QA, quem está na área de alguma outra oportunidade, quer vir para QA, ou quem só conhece o nome e está tendo contato agora com QA, podem pensar assim: o que é a demanda de nós, de esforço empregado para ser um ótimo profissional, um excelente profissional?
Vocês vão me ouvir ainda falando aqui na própria live mais algumas vezes que quando eu digo da gente ser algum tipo de profissional, eu digo assim, ser um excelente profissional. Porque bom, com pouco esforço a gente já pode ser. Se a gente tem que ser alguma coisa, vai colocar um esforço mesmo e vai enfrentar, a gente quer ser o melhor, a gente quer ser excelente no que faz. E é assim que eu trilhei a minha carreira toda. Tenho muito orgulho de estar atuando ainda hoje com o QA nesse pensamento. Se eu aprender alguma coisa hoje que amanhã me faça melhor, com certeza eu vou prestar atenção e amanhã eu vou estar usando. Tá? Então, assim, da internet para as coisas, uma das coisas que eu queria dizer para todos é que, se não estudaram inglês até agora, não é falta de tempo daqui para frente. Pode ser uma falta de interesse por não ter tido uma necessidade. Agora tem. Porque em QA, a maioria das coisas, como desenvolvimento, arquitetura, nós bebemos muito de muitas fontes que a gente fala lá de fora. Então, assim, as coisas são trazidas com os nomes, algumas coisas traduzidas ficam péssimas, e outras, quando utilizamos com o próprio nome do jeito que veio, às vezes fica sem sentido. Por quê? Nós escutamos falar, às vezes, em notícias, hoje em TV aberta, o pessoal passa em algumas feiras e fala: olha, IoT vai fazer uma diferença. Vem o outro e fala: olha, nós temos aqui agora a tecnologia de IoT e segue falando. IoT nada mais é do que do inglês de internet das coisas, em grosso modo. Seria esse I, o O e o T. Assim como a pergunta da Amanda, agora há pouco, tem muita gente que tem um conhecimento superficial na parte de IoT. E aí, se deixar de pesquisar, procurar e ir atrás, vai ficar nesse conhecimento superficial. Quando a gente tem uma pergunta que do Bruno, no caso, como que está, acho que foi o Bruno, depois eu corrijo se não for, mas que alguém perguntou sobre como que estão as vagas aqui no Brasil e como que estão lá fora. Quando eu respondi assim, aqui no Brasil está pegando fogo, é porque, infelizmente, nós sempre viemos de um delay, estava em inglês de novo, de um atraso em relação às coisas lançadas nos Estados Unidos, pensamentos obtidos na Europa e outros continentes que avançam de pensamentos e coisas novas. Para o Brasil, antigamente, demorava uns 20 anos para as coisas chegarem. De repente, passou a chegar em 10 anos. Agora, em 5 anos, as coisas são lançadas, trabalhadas lá fora, já chegam aqui. E tem algumas que já conseguem ser em real time. Lá vem o inglês de novo. No tempo real. Em relação ao que a gente está fazendo aqui agora, o pessoalzinho, como aqui está de noite, lá no Oriente, já vai estar num lugar, num tempo mais ou menos de descansar um pouco. Só que quando a gente estiver descansando aqui, eles vão estar acordando, inventando alguma coisa lá, que a gente acordar amanhã pode já ter alguma coisa nova ou diferente que foi trabalhado. Então nós precisamos, como eu disse, estudar muito. E se você pensa que o mercado está aquecidíssimo aqui dentro do Brasil, como eu disse que está pegando fogo lá fora, aí vai se tornar uma barreira se você não tiver o inglês. Eu recentemente tive contato com algumas lives que foram feitas, até aqui mesmo na casa, na Vincite, pelo Mário Pravato. Também vi outras pessoas que eu conheci aqui no Brasil e hoje estão trabalhando da nossa área, principalmente lá em Portugal. Mas aqui nós falamos português, Brasil. Portugal fala português chamado de Portugal, mas a maioria das empresas que estão atuando lá e os nossos colegas vão trabalhar, adivinha, inglês. E não se pode trabalhar com que não seja inglês. Então, se você não tiver, vai passar a ser uma barreira para pleitear uma vaga nesses lugares. Ou correr atrás de um curso bem rápido para poder conseguir fazer alguma coisa em menos tempo. Tá? Agora, explicando por que aqui no Brasil a nossa área tá pegando fogo. Porque, primeiro, a nossa área ela surgiu de dentro do desenvolvimento de software. O pessoal desenvolvia software em várias partes do mundo e quando precisava ver se funcionava ou se tinha algum problema, isso há muitos anos, o que acontecia? Sempre os desenvolvedores mais júniores,
os estagiários eram chamados para testar aquela aplicação dentro da área de desenvolvimento, para fazer testes, para aplicar o processo de QA naquela parte dentro do desenvolvimento, para poder fazer. Porque eles achavam testes, como muitos ainda acham hoje, extremamente chato. Quem desenvolve tem uma mente criativa para poder colocar em código, em linhas de código, o que está sendo requisitado, e ter uma cabeça com essa progressão, testa, porque tem uma parte dos testes que é dele. Agora, depois disso, ele acha muito bom de ter testadores, analistas de testes, arquitetos de testes e a nossa área completa, porque eles acham chata essa atividade. Por outro lado, esses estagiários que estavam lá começando, esses trainees que estavam começando nesses lugares fora, começaram a fazer aquela atividade e perceberam que gostavam de fazer mais do que desenvolver. Não tinham dificuldades para desenvolver mediante as linguagens. Ah, Walter, como que o cara vai ter dificuldade só começando a olhar? Eu estou falando de linguagens, por exemplo, que o pessoal hoje em dia quase não fala, mas de muito low level, em inglês de novo, muito baixo nível, que seria Assembler, por exemplo, que ela é programada com um conjuntinho de caracteres, números, que formam uma sentença para aplicar um comando. Então, isso não é que seja até a coisa mais difícil do mundo, mas deve ser a segunda coisa mais difícil do mundo. Assembler é muito complicado para se entender a lógica, fazer uma codificação. Quando o pessoal começou a verificar que depois de feito, para testar, ele poderia utilizar técnicas, fazer de um jeito diferente, que não era exatamente ter que codificar, o pessoal foi abraçando essa área. E isso dentro dos anos 60 para 70. Chegou no Brasil naquela escalinha que eu falei, perto dos anos 80. Depois, para os anos 90, foram acontecendo as normatizações, e aqui dentro da área nós ficamos sim com heranças de certos escritores, pensadores da área, que são de fora do Brasil, mas que vale muito a pena tentar uma leitura, ir traduzindo aos poucos, se for o caso, mas nós temos, e eu poderia citar, Rex Black, Sam Kanner, são gurus, são papas da qualidade de testes de software, que escreveram livros e partes em conjunto com o Somerville. Somerville é um camarada que tem uns livros muito grossos, que qualquer graduação que passa por sistemas menciona em algum momento esse livro ou usa alguma parte. Então, dentro disso, para cá, para o Brasil, o que aconteceu? Mais e mais os desenvolvedores, as empresas foram descobrindo que tinha gente com afinidade para testar, para aplicar os processos de QA. E então foram montando as áreas dentro dessas empresas, dentro dos times, que hoje mais modernamente estão misturados ali dentro das squads, nas empresas que usam Scrum, dentro do desenvolvimento ágil. Então as pessoas têm um Agile Testes ali, mas principalmente com pessoas que gostam do que fazem. E depois as outras pessoas que não gostavam de fazer isso, ficam mais contentes de encontrar pessoas que gostam de fazer. Então isso junta bastante. Agora, uma coisa que é bem notória, pessoal, nos anos 80, mesmo, dos anos 80 para 90, as empresas faziam propaganda de ter qualidade. A propaganda de um determinado produto era assim: nosso produto você tem que comprar porque tem qualidade. Como se dissesse assim, os outros todos não têm. Se bem que naquela época não era lá tanta mentira. Mas o que começou a acontecer? Todo mundo a investir nos seus processos de qualidade, na área de TI ainda mais, e nos desenvolvimentos passou-se a ter investimento do pessoal que cuidou de ter áreas de QA, ou software de testes, ou testes de software, e o pessoal acabou fazendo com que isso girasse um grande boom dentro do mercado. Por que eu digo isso? Hoje, uma empresa, se ela desenvolve uma plataforma, um aplicativo, um app ou qualquer coisa assim, o cliente quer saber como é o processo de qualidade desse desenvolvedor.
esta empresa que está oferecendo um produto ou serviço. E uma empresa que tem lá alguns desenvolvedores, mas não tem o pessoal de QA, ele corre para o mercado atrás, que a gente vê vaga todos os dias de 10 a 15 vagas, aparecendo novas, fora as que já estavam lá. Então, para quem perguntou se o mercado aqui no Brasil, como é que está a nossa área, está pegando fogo. Se você fizer proativamente uma busca, você vai encontrar várias vagas. Se você divulgar o seu currículo em algum lugar, você vai ver que muitas empresas vão acabar te consultando para saber se você está trabalhando, aceita alguma proposta e por aí vai. Então, acabando de responder aquela pergunta, por que a nossa área está pegando fogo? Lá para fora, só o que eu vejo que precisa mais é o pessoal ter o idioma inglês, minimamente. Mas que também está muito mais forte do que aqui procurando o pessoal de QA. Ok? Pode falar. Acho que Alguma coisa? a Adri Honorato perguntou se você sugere alguma plataforma de inglês online para ela. Plataforma. Ah, tá. Eu espero muito não pecar no nome, mas eu acho que chama English Town. Acho que é uma boa sugestão. Aquela que você consegue conectar com os professores em qualquer momento, coisas assim, e desenvolver a prática falada. Show. A Karen Trindade perguntou: certificação CTFL ou aprender de fato a automatizar, qual o primeiro foco a ser direcionado na sua visão? Tá. Acho que isso tem que ser uma escolha bem pessoal, Ariane, porque eu coloquei as duas coisas, onde você, por exemplo, pode observar que eu tenho duas certificações e tenho meu conhecimento de experiência que eu estou falando de ferramentas e tal. Eu diria que no momento mais rápido para o mercado, a automatização. Vai ser alguma ferramenta que você pesquise e veja que está sendo bem pedida, bem trabalhada. Isso é mais rápido. Agora, ao longo prazo, começando por automatização ou não, busque depois a certificação. Mas que fique registrado na live aqui, que fique gravado, que eu estou dizendo o seguinte: certificação para mim é um instrumento que te faz estudar para poder se certificar. E é aí que está a importância. Porque senão depois qualquer um levava um diploma, um papel de certificação e disse: olha, eu certifiquei. E não se sabe até se ele decorou as respostas na hora de múltipla escolha para chutar alguma coisa. O importante da certificação é estudar para passar nela. Esse é o intuito. Algo mais? Weber? Bom, se precisar, indica de novo aí, Kleber. Então, para concluir, pessoal, de IoT, o item que eu estava falando com as inserções dentro, a parte de IoT ou IoT, internet das coisas, ela não vem sendo pensada e trabalhada de agora recentemente. Esse assunto, trabalhos, pesquisas, papers científicos, já vem de muitos anos. Agora, quando algumas pessoas ouvem falar internet das coisas, a maioria das vezes as pessoas só vêm à cabeça, só tem na cabeça o seguinte. Pode falar? Ok? A última foi da certificação ou da ferramenta de automatização? Ariane. Só o começo da pergunta dele, ele perguntou o trabalho do QA? Isso, Marco Rodrigues. Boa. O trabalho de QA é necessário na concepção do app ou software?
ou esse trabalho é constante? Ok. Não, legal, muito legal o final da sua pergunta, Marco. Por isso que eu quis ouvir o começo de novo, porque no final praticamente você já respondeu. Eu poderia só repetir que esse trabalho é constante. E aí, assim, QA daqui a pouquinho eu vou falar entre QA e os testes de software que estão dentro, mas assim, QA, não vou dar spoiler não, vou falar só agora aqui o que acontece. Para quando existe o desenvolvimento de um app, para quando existe o desenvolvimento de um site, de uma aplicação para computadores, seja Service Desk ou outros, e que haja também o desenvolvimento para plataformas, que hoje em dia está crescendo bastante. Em todos eles demandam-se aí, no caso, o trabalho de QA, que é constante. Okay? Mais alguma? Cleber, segue. Amanda Lima, qual a melhor ferramenta para aprender a automatizar? Essa eu acabei dando um pouquinho de spoiler no item que eu estava falando de automatização, mas eu vou manter ela e o pessoal depois aí pode complementar. Ao invés de me xingar, vai lá, coloca outras ferramentas para ela de indicação. Mas uma ferramenta que é mais recente, que eu tive contato há pouco e gostei, chama-se Cypress. Cypress. Cypress, com Y, ou Cypress. Essa ferramenta, ela é baseada em JavaScript, os scripts dela são feitos em JavaScript, ela se torna bem amistosa para poder trabalhar, e tem muitas das partes dela que tem atalhos para trabalhar com coisas prontas, não dependendo tanto de programação. Bacana, tem mais um aqui, vou fazer só mais esse do Felipe. Quais são as aplicações mais utilizadas no mercado para documentar testes? Vejo muitas, porém são burocráticas. Tá. E eu concordo, Felipe, com o que você está mencionando. Até porque nós temos uma força de pressão, como se fosse um vento lateral, o tempo todo nos empurrando, chamado processo ágil. E na maioria das vezes o pessoal escolhe Scrum. E o manifesto do Scrum, ele não diz que é para jogar todos os documentos para o alto e sair fazendo, porém, ele não coloca qual é o peso e a importância que se tem de documentos que são necessários preservar, precisa ter. Eu te diria que, de bom grado, em vários projetos em que eu tive equipes, times meus trabalhando e podendo atuar, seria o que é casadinho com o Gira, ou Jaira, como algumas pessoas chamam, seria o Confluence. Dentro do Confluence, dá para montar diversos tipos de estruturas, e uma delas que se pode usar é a de testes para documentação. Então, tem empresas, projetos que eu já vi formatar até um oráculo, um lugar para toda a documentação, depois serviu de ponto de referência para outros projetos com o Confluence. Ele é da Atlassian. Boa. Posso fazer só mais uma, daí já dá continuidade, só para fechar aqui com... Claro, eu fiz um contrato de quantas perguntas forem aí. Eu tô ganhando, pode mandar. Fechou. Daniel, e qual o artefato do teste em IoT? IoT seria um teste de back-end na prática? Daí ele ainda fala: penso no exemplo de geladeiras conectadas. Como seria o teste delas? Um teste de API do software dela? Legal, Daniel, a pergunta, porque eu indicaria que seja a junção das duas coisas. A prática com IoT é um pouquinho diferente do que a gente fala das aplicações e desenvolvimentos para as outras coisas que não sejam dessas utilizações de IoT, de internet das coisas. Então vamos lá, como mencionado a geladeira. O que o pessoal pensa primeiro numa geladeira? Ah, ela pode se conectar na internet e ela pode, através de sensores, verificar o que tem dentro e fazer uma espécie de controle de estoque gelado, o que tem dentro da geladeira. Se ela tiver um painelzinho na frente, ela pode mostrar as informações de quanto de cada produto tem, ela manda as informações
e dependendo do avanço da aplicação feita para essa geladeira, ela pode ter conexão com o seu mercado preferido e enviar listas fazendo solicitação de compras quando um determinado nível de produto chega num ponto em que você disse que era mínimo possível. Isso tudo que eu estou falando cabe dentro de você pensar na internet das coisas. Mas quando a gente pensa na internet das coisas, eu vou dar uma explicada rapidinho na geladeira, mas depois eu vou falar algumas coisas para ver se vocês também pensaram na internet das coisas, a IoT, em outros lugares, outros momentos. Quer ver? A geladeira, por exemplo, você pode pensar assim: eu vou ter que fazer alguns testes de conexão, porque basicamente vai tudo depender da internet. Se eu tenho esse painelzinho na frente, como eu disse, tem uma aplicação, vou aplicar testes de front-end nele, e os resultados desses testes vão me valer como artefatos de evidência, sendo que a parte que controla o estoque lá dentro e conversa com o que tem no front-end e também comunica com a internet para fazer envios, é quase toda a descrição do trabalho de um API, de uma API. Então, nós podemos fazer testes assim também, estimulando este API, esta API, para que a gente possa ter resultados de testes em que esses controles e gerenciamentos estejam funcionando de lá dos produtos. Então, numa geladeira só, eu diria que para a gente testar IoT, a gente tem que aplicar princípios de front-end, aplicar princípios de APIs, e aplicar muitos testes também de um pensamento não funcional, entre conexão, entre estabilidade, resposta e outros mais. Bem? Então, eu acho legal o exemplo geladeira, Daniel. Aprofunda mais nesses estudos em que tenham outras coisas mencionadas, mas basicamente é isso. Eu diria que é uma junção, front-end e também o back-end. Bem? Eu vou fazer uma aqui que eu vi que o Bruno Henrique falou que estava pulando a pergunta dele, que às vezes passa, a gente não tem um ou outro que realmente dá uma. É Ele, bullying. ele pergunta: como, eu creio que é essa, qualquer coisa, como implementar a cultura de qualidade dentro da equipe de dev? Legal. Pergunta interessantíssima, porque todas as vezes que eu tentei implantar a cultura de QA dentro de dev, diretamente em dev, fracassei. É legal demais a gente poder falar das coisas que não dão certo, sem ter a preocupação de casar com as coisas que deram certo e onde a gente chegou. Mas eu vou explicar por que não deram certo e por que não é legal, Bruno. A questão de implantar uma qualidade de QA, hoje em dia, eu só acredito que seja possível no mais alto escalão da empresa que tenha esse desenvolvimento, ou no máximo um ou dois níveis abaixo desse mais alto escalão. Porque as coisas precisam ser implantadas e para dentro de uma cultura de QA, tem coisas que têm que ser implantadas como normas. E que se a gente faz com uma área par da nossa ou que está no mesmo nível, a gente não consegue avançar. Falou alguma coisa, Cleber? Tá bom, então não. Só o som aí. Então, assim, quando a gente faz a implantação de QA, trabalhando com a parte de testes, a gente vai no dev, você imagine a seguinte situação. Uma aplicação que eles desenvolveram, entregaram para testes, está perto da hora de implantar, e você descobre coisas que tem nessa aplicação, aplicando testes, e você diz que essa aplicação não pode ir para frente. Se for diretamente com a área de dev, o que eles vão fazer? Eles vão empacotar, eles vão mandar, vão colocar para frente de boa, porque você não tem praticamente jurisdição sobre a área do desenvolvimento. Quer ver uma diferença? Já existiu uma empresa em que eu trabalhei que eu criei toda a cultura de testes para implantar. Cultura de QA e testes de software. Só que quem comprou o projeto apresentado por um gerente meu na época, porque eu era um líder, eu não era gerente ainda, ele levou para cima e me chamou para explicar para o board, para a presidência,
E a presidência topou colocar. Mas uma das coisas, cláusulas que tinham no meu plano de implantação de cultura é que nenhuma aplicação subia, ia para a produção, seria entregue se não tivesse a aprovação de testes, da área de testes. A partir desse ponto, nessa empresa que eu estou dizendo, mudou. Porque quando o dev dizia o que a gente faz agora? Testes, todo mundo que estava no processo sabia dizer. Você sobe as instâncias, vai lá em cima e pede um waiver. Você pede uma autorização. Sem a nossa autorização ou alguém de lá, de cima desse level, a aplicação não vai. E não ia, podia ser a aplicação que fosse. Então foi criando uma cultura para que o pessoal conseguisse terminar as coisas bem antes para poder ter implantações suaves. É isso. Bom, então, voltando ali, terminando de falar da geladeira, eu falei para vocês que ia falar sobre IoT em relação ao que a gente tem de desenvolvimento, consequentemente QA e testes. Tem um pessoal que já deve ter visto, pode procurar na internet, alguns tratores, desse ano eu estou mencionando, que eles saem da sede 5, 6, 8 tratores, sem motorista. Cada trator diferente que faz a colheita de um tipo de planta, o outro prepara a terra no outro campo, o outro faz a semeadura numa outra parte de um campo que já foi preparado, e todos esses tratores estão conectados na internet e tendo aplicações neles mesmos para fazer essas atividades sozinhos. Então, assim, internet das coisas, a gente precisa ampliar a nossa visão sobre quais são essas coisas que podem ter internet para poder a gente pensar em QA e em testes. Já respondendo que nem a pergunta que foi feita da geladeira, o que eu posso dizer? Vão muitos testes nesses tratores aí de front-end, para a parte que ele tem de controles, back-end do que ele troca de informações que ele está vivendo em tempo real no campo, mandando para a central que está conectando, e até nesse momento, falando do campo, como tão extenso é, a gente pega e fala assim, nossa, que internet é essa que ele está usando? Daí a importância que todo mundo está dando e comemorando de chegar ao 5G agora. Porque sem o 5G, daria para fazer, mas as coisas seriam muito mais difíceis. Agora se tem distanciamento de antenas muito grandes e uma cobertura enorme, facilitando que se tenha aplicações como essas que eu falei dos tratores. Podem dar uma procurada na internet, dar um Google, que vocês vão ver que esse tipo de máquina é muito interessante. Ah, o trator só não está legal, só o trator? Tá bem. Eu acompanhei, só por curiosidade, uma cirurgia de 3 horas feita aqui no Hospital de São Paulo, onde o pessoal fez uma cirurgia em uma pessoa que estava aqui em São Paulo e os médicos estavam em Frankfurt, na Alemanha. Os equipamentos que estavam conectados aqui tinham braços articulados com aplicações médico-cirúrgicas, de onde o médico controlou de lá e fez aqui. Ah, mas e aí, então, você está falando que vai testar isso tudo? Testa, tem que testar. Tudo, em todo momento que existir um desenvolvimento, a gente tem que contar com QA, a gente tem que contar com testes. Na parte dos tratores, por exemplo, vocês podem se perguntar por que eu estou usando de exemplo. Mas a empresa que eu sou CEO hoje, a Testforte Brasil, ela é fornecedora homologada de QA e teste de software para a empresa Raizen. A empresa Raizen é a nossa maior produtora de combustíveis de cana-de-açúcar do Brasil. Então, os sistemas que são desenvolvidos lá não são praticamente parecidos com os comerciais que a gente está acostumado de ver. Mas desenvolveu, não desenvolveu? Alguém requereu. Então, tem que ter QA e tem que ter testes. E nós temos esse contato com todo o arcabouço, digamos assim, de IoT. Espero que eu tenha falado um pouquinho mais só de IoT para vocês e que isso desperte a curiosidade, vontade de pesquisa em vocês para poder se aprofundarem mais ainda no tema. Na minha apresentação, eu falei que depois falava de 2018 e agora eu falei da Raizen. É interessante de dizer.
Eu trabalhei numa sequência na Accenture, depois na IBM, como gerente de testes nas duas, depois na FIS, Fidelity, a empresa de cartões e transações, e depois na TCS, Tata, na Indiana, a empresa. Só que em 2018 me convidaram para que eu pudesse fazer parte da empresa TestFort. Essa vocês podem dar um Google também e já usar para praticar inglês. Usem lá para ver o site. A TestFort é sempre top 5 do mundo de empresas de QA e de testes de software. Às vezes ela está como top 1, às vezes ela está em segundo, às vezes ela está em terceiro. Mas por que eu estou falando dessa empresa? Ela é americana, a sede nossa é nos Estados Unidos, tem 4 escritórios na Ucrânia. Quer dizer, agora eu não digo mais que tem 4 escritórios, eu digo que tem o pessoal que era de 4 escritórios na Ucrânia. Tem um escritório em Malta, um na Índia, e aqui no Brasil é a TestFort Brasil, que eu sou o CEO. Agora, para falar para vocês sobre essa conexão e porquê da empresa, é assim, de onde eu trabalhava e fazia as minhas execuções aqui no Brasil, eu comecei a escrever artigos em 2015. Artigos feitos, guardados, estão na minha rede lá no LinkedIn. Quem tiver curiosidade pode acessar e pode ver. E eu tenho a grata surpresa de que escrevi algumas coisas em 2015 e essa semana que passou, uma garota que trabalha na Alemanha me pediu permissão para, como é que fala? Traduzir para ucraniano, para eles usarem nas startups de lá e também no uso da startup que ela trabalha na Alemanha. Um dos meus artigos. Os outros estão lá juntos. Vocês podem me procurar no LinkedIn, vocês vão achar esses artigos. Como eu escrevia esses artigos e resolvia muitas coisas em fóruns, a TestFort me chamou para ser o seu manager aqui no Brasil e abrir o nosso escritório, que é a TestFort Brasil, onde eu sou CEO. Eu não pensava em esbarrar, por exemplo, na Raiz, em conhecer essa parte do campo, mas nós somos homologados no Bradesco, que é banco, nós somos homologados na Telefônica, na Vivo e outras empresas mais. Agora, por que eu estou falando para vocês de Top 5, a TestFort, que é a empresa, e eu queria falar uma coisa para vocês. No Brasil, dos últimos 10 anos, mais ou menos, para cá, ainda não tem um contexto de empresas que prestem serviços só de QA, só de teste de software. Se vocês pararem para pensar, vocês vão ver que tem muitas empresas, das que vocês trabalhem dentro da própria empresa tem a área de QA, as que são consultoria tem desenvolvimento, tem arquitetura, tem outras disciplinas que não só QA. Só que lá fora é muito comum ter as empresas que trabalhem, que atuem só com QA, não trabalham com outro tipo de serviço. E é como esse de que hoje eu sou o CEO aqui no Brasil. Então nós trabalhamos só com QA. E isso linka até com o que perguntou lá atrás alguém hoje aqui na live, perguntando como é que estava a nossa área aqui. A nossa área está ótima, porque volta e meia uma empresa me pede para contratar um time, precisa crescer, e de uma hora para outra eu tenho que ter os meus contatos e contratações possíveis para poder levar com a gente para fazer novas empreitadas. Então é isso. Ok? IoT? Kleber, o terceiro tópico qual era? Ou se tiver mais alguma coisa? Kleber? Só um segundinho aqui, pessoal, para eu dar uma lembrada. Então, oi, legal. Já vi aqui.
Kleber? A tela para mim aqui sumiu. A imagem e o som tá funcionando aqui. Tá bom. Para mim aqui não está aparecendo a janela. Você consegue chamar de novo ou dá outro trabalho? Não, o som e imagem mesmo, normal. Tá, para mim não aparece aqui. Estou com a janelinha da nossa conversa e o Vincit, faculdade. Tá bom, vamos lá. Então eu tinha dado uma olhada no tópico ali e estava falando sobre testes de API, testes de API. Aí, pessoal, como eu falei um pouquinho nos outros tópicos, esse aqui eu vou dar uma explicada para que a gente possa ter aí a noção dos testes de API ou de API. As APIs são partes do sistema que são chamadas de back-end, são colocadas nessa parte que ficam entre o que está no front-end e o que alimenta ele com informações, na maioria das vezes com bancos de dados por trás, ou que atua nesse âmbito. E nós temos ali o que é chamado de, inicialmente, contrato para poder ter a utilização ou criação de uma API, de uma API. Só um segundo. Continua me vendo normal, tá ok? Ah, legal. Então, agora voltou aqui para mim, entendi o que aconteceu. Legal, pessoal. Continuando a falar de API, de API, as APIs elas nascem basicamente para fazer uma espécie de ponte entre informações, entre dados e um outro lado que esses dados estejam sendo consumidos. Eu estou falando basicamente porque a gente tem que aprofundar nesse tema e verificar o que tem mais. O contrato é uma espécie de formal para API ou API que o pessoal desenvolve, acorda entre as áreas, principalmente, geralmente, que tem a utilização dessa API ou desse API, e coisas do tipo, quantos campos vai ter a nossa API? Quais campos vão ter essa nossa API? Que tipo de conteúdo nós vamos aceitar ou exigir nessa nossa API? E essas partes de sistemas que foram criadas, ao longo do tempo, ficaram carentes de testes, e elas não são compostas de uma telinha lá na frente, onde se execute a parte do pessoal que está vendo front-end, e para ser testado, os testes acontecem um pouquinho diferente. Esses testes, eles sempre acontecem com a utilização de ferramentas que são de input estático ou então com módulos das aplicações, dos sistemas, das plataformas que estejam desenvolvidos e que consumam os dados dessas APIs, enviem dados ou chamem dados. Se estiver muito dentro do técnico, mesmo com o esforço que eu estou fazendo, eu vou falar para todo mundo de um entendimento.
Se vocês forem hoje na página do Correio, por exemplo, dos Correios, e você for lá para consultar um CPF, por exemplo, acho que é CPF, vocês entram numa parte que tem essa consulta, você informa o seu CPF e ele traz os dados que tem cadastrados lá no Correio para esse CPF. Nesse momento, na tela, você só usou para colocar o número do CPF que você está consultando. Só que onde você colocou, por trás, o que existe é uma API. Essa API pega o número que você digitou, que antes, previamente, foi definido no contrato, como eu falei, ela vai até onde tem armazenadas as informações para ver se aquele CPF existe lá com eles. Caso exista, ela verifica quais são os dados que ela tem que trazer e transporta para essa tela de volta. Então, isso é uma API. É praticamente uma ponte entre dois lugares, duas áreas, que dependem de consumir dados e que a outra tem os dados. Tá bem? Essa parte, isto posto, o que nós vimos de evolução? Lá vou com aquele termo que eu nem gosto tanto de usar, mas lá fora eu já me deparei com projetos em que o pessoal está trabalhando como produto a API, a API. O que a empresa produz são as APIs. Ela não desenvolve uma aplicação, ela não faz uma telinha para colocar dentro de um site, ela não faz o desenvolvimento de uma plataforma com informações, ela constrói as APIs para determinados serviços em que a pessoa contrata e depois consegue fazer uso dessa API. Quando a pessoa constrói uma API, coloca ela em funcionamento, ela começa a ter uma coisinha chamada endpoint, que seria a URL, praticamente o endereço de onde essa API está. Então, esse endpoint, ele responde quando você estimula, através de um aplicativo, através de um software ou através de uma ferramenta, no caso de estar testando. Se você tiver que enviar parâmetros, você faz nesse momento. Ela interpreta isso, vai até onde ela está ligada, checa os dados, volta e te traz informações ou não. Esse é o trabalho de uma API. O projeto que eu vi lá fora, eu posso compartilhar com vocês, é uma empresa de turismo. O que a empresa fez? Ela contratou uma API de cada empresa aérea que ela consome serviços. Então, através desses endpoints, desses endereços, essa empresa de turismo, você chega lá para comprar uma passagem, vamos supor que você chegue lá onde tem essa empresa, nos Estados Unidos, na Flórida, e fala, eu quero voar para o Brasil. Ela vai lá no endpoint, na API, que tem os voos para o Brasil, a companhia que opera, ela coloca os seus dados e a empresa vem até onde tem a empresa que opera para vir para o Brasil e traz todas as informações para a pessoa, como horário de voos, possibilidades de passagens, disponibilidade, quais as próximas datas de retorno, tudo isso numa API. E foi essa API, então, que a empresa de turismo comprou de uma empresa que só desenvolve API, que só desenvolve API. Aqui para o Brasil, aqui localmente, acontece bem menos isso por enquanto. O que acontece mais seriam desenvolvimentos dentro das próprias empresas para resolver problemas de dados que estão entre áreas e lugares diferentes. As pessoas precisam das APIs ou das APIs para poder fazer isso. Outro exemplo bem prático, que às vezes está por trás de um desenvolvimento mediante a escolha da empresa, o login. Às vezes no login só tem aquela informação de pedir usuário e senha, e quando a gente dá Enter, ele joga aquilo numa API que se comunica com uma área que tem os dados para ver se valida e que faz todas as questões de segurança, todas as questões de verificação, para poder responder o usuário logado. Bem? Então, de testes de API, a gente falou sobre isso, e para dar aquele toquezinho como eu fiz no front-end, e não ser injusto, o pessoal testa muito o que não é automatização praticamente falando, mas usa muito o Postman. Vocês podem pesquisar esse nome. Esse programa tem a condição de se comunicar com as APIs que você coloque no ar para testar, até mesmo com outras na internet, outras disponíveis. O SoapUI
é uma outra ferramenta, só que essa tem a possibilidade de até simular um dos lados, por exemplo, da API, que não esteja desenvolvido ainda, não esteja disponível, por algum motivo não seja possível utilizar. Você coloca os testes na API, coloca o seu PUI para, por exemplo, responder no lugar do que não está desenvolvido, e ele consegue fazer para trabalhar. E no front-end eu terminei também falando de outro toquezinho, que seria o mesmo que eu respondi para alguém sobre ferramenta de automatização, API ou API, que é a ferramenta Cypress ou Cypress. Ela tem como biblioteca Java para utilização de JavaScript todo um contexto de API já pronto, em que você encontra inclusive muitos comandos para acionar e fazer scripts muito mais agilmente, mais fácil para testar APIs ou APIs. Tá bem? Tudo certo aí, Cleber? Ouvindo aí, Cleber, tudo bem? Não? Ok, tudo bem? Tem alguma pergunta, alguma coisa? Não, segue para o próximo. Tá bom, tá legal. O quarto aí que está colocado, você pode só me reavivar para eu... Sim, o quarto é integração de ferramentas de testes. Ah, tá bom, legal. Ok. Então, vamos lá em frente, pessoal. Depois aí a gente tem um tempo, se precisar, poder mandar as perguntas. Vamos para o quarto item que estava colocado aí, e falando de integração de ferramentas de teste. A primeira coisa que eu tenho que passar para vocês é que hoje em dia está muito mais tranquila essa integração do que no passado, que nós tínhamos ferramentas de vendors, fabricantes diferentes, e que tínhamos que fazer testes com essas ferramentas integradas. Então, assim, hoje em dia nós utilizamos ferramentas que, para parte dos testes em que vamos aplicar, dentro de QA, elas já têm ali uma utilização integrada, não necessitando muita configuração para fazer com que os testes possam ser executados, mas já estando integrados. Uma das partes que eu sinto falta ainda hoje de integração, vou dividir com vocês, é a parte das ferramentas que tratam requisitos, ou então histórias, ou casos de uso, como queiram, conforme seja a entrada das informações no processo de desenvolvimento de vocês atual. O que eu estou dizendo é que a maioria dessas ferramentas, hoje de utilização, elas estão bem fortemente voltadas para a automatização de testes, e a gente não tem muita evolução ou muita coisa lançada para o gerenciamento dos testes, para a execução deles, ou para a captação e trabalho com os requisitos, com as histórias de usuários, com os casos de uso, da forma que entrem as informações no seu processo que seja de desenvolvimento. Uma das ferramentas que eu já mencionei hoje lá atrás, falando, porque fui responder da documentação, falei do Confluence, uma das ferramentas mais utilizadas globalmente falando, acho que estaria igual aí até entre Brasil local aqui e o meu conhecimento de fora global, seria o Jira, o Jira. O Jira, ele tem uma particularidade possível de configuração bem legal, que se o pessoal aplicar um pouco de esforço nessa ferramenta, consegue linká-lo desde o início do conjunto de requisitos, ou das histórias, ou casos de uso, que entrem no seu processo de desenvolvimento, movimentando essas informações, passando para o pessoal que vai fazer o desenvolvimento, com a movimentação do desenvolvimento para o pessoal de QA, que deveria estar em todas essas fases, e numa fase de aplicação de testes ali, do quanto antes melhor, dentro de desenvolvimento, e depois esse próprio gira para uma integração de disponibilidade de pacotes, que talvez aí tenha que contar com alguma outra ferramenta por enquanto, para ficar ali no meio,
e entregar para DevOps, para a esteira de entrega contínua, o conceito de CI/CD. Então, a parte de integração de ferramentas de testes, eu gostaria de falar para vocês, e por isso que deixei ele como quarto exemplo ali no caso, seria o seguinte, pessoal. Hoje, nas empresas ou nos times em que atuam como QA, eu vejo que existe uma confusão muito grande, mas das pessoas que contratam, das empresas, das que são donas de processo. E eu vou compartilhar com vocês, vocês vão entender rapidinho o que eu estou falando. Hoje, frequentemente, a gente ouve assim, olha, eu tenho uma squad ali, eu preciso de um QA lá. A gente sabe que, na verdade, quando a pronúncia é feita assim, preciso de um QA, ele está querendo dizer que ele quer um tester. Ele quer uma pessoa que simplesmente, quando fique desenvolvido de infeliz ideia até quando fique pronto tudo, a pessoa vai testar. Só execute testes. Isso é um tester. Não seria um QA. Outra coisa com a nossa área, em cima disso ainda, é que eu acho que muita gente usa o termo, coloca, passa para todo mundo como QA. Gente, vamos lá, vamos pensar em inglês, vamos trazer aqui para o Brasil, vamos trabalhar, vamos colocar as nossas vertentes dentro de cada processo. QA significa Quality Assurance, garantia da qualidade. O que isso traz o trabalho do que a gente faz na área de desenvolvimento de software? Nada. No mínimo, eu sugeriria para que todos dissessem SQA, Software Quality Assurance. Porque nós trabalhamos, as pessoas que quiserem vir para a área, as pessoas que ainda não estão na área, precisam saber que Quality Assurance pode ter em qualquer lugar. Você pode ter um processo automotivo, como eu falei da indústria, que desenvolve carros e ter uma área imensa lá de QA. Vai lá falar de pegar uma evidência de teste. Não, não é isso. Vai lá falar que tem um bug para reportar ou que vai esperar o hotfix para esse bug que é urgente. Não, nada disso. Vai dizer que da parte do que você está fazendo, você estima que os testes vão para uma squad. Não, para. Lá, Quality Assurance é garantia da qualidade. Alguém que trabalha no campo e planta algum cereal, como, por exemplo, sei lá, que nem seja cereal, arroz, planta arroz. Ele pode ter Quality Assurance lá? Pode. É um processo de garantia da qualidade. Agora, o que nós trabalhamos é com SQA, Software Quality Assurance. Isso é o que nós fazemos, isso é o que nós trabalhamos. Porque daí vai para o pior, que assim, o pessoal entende que QA ou teste é a mesma coisa. Não, gente, não, para. Não é. QA tem inúmeros processos e ferramentas dentro para se estudar, aprender a trabalhar, aplicar como cultura, foi feita uma pergunta aí no caso, para todas as áreas da empresa, mexe com o teto e o chão de todos os processos em termos de QA, para chegar num momento onde a melhor ferramenta a ser aplicada depois ali no desenvolvimento sejam os testes de software. Mas testes de software é uma das ferramentas dentro de QA. SQA, para nós, no caso. Então, assim, não foram poucas as vezes que me perguntaram em alguns processos que eu analisei e quando eu acabei o assessment, lá vem o termo de novo. Quando eu fiz a validação dos processos, a verificação, que é assessment, eu cheguei para a empresa e disse, olha, o que precisa trocar é o pessoal ali da análise de negócios, precisa trocar o pessoal que define do produto isso daqui, não precisa trocar as pessoas, mas eles precisam ser treinados urgentemente para saber o que eles têm que fazer, para poder fazer entregas melhores, o desenvolvimento entender melhor e construir melhor, e SQA poder tratar da parte da qualidade, aplicando até testes junto e poder entregar. Ah, Walter, você está falando que testes é uma das possibilidades dentro de QA? É. Você já viu o processo de SQA sem teste? Já. E funciona até hoje muito bem. Aí volta do problema, pessoal, que eu já disse que se você gostar de testes e você gostar de testes de software SQA, estude.
vá atrás da história e da formação de como tudo funciona, para que você não seja uma pessoa sentada numa cadeira e que conhece aquele espaço. Se tirar você dali um pouco, não, eu já não acompanho mais. Você tem que acompanhar. Quando foi lançado o TQM, Test Quality Maturity, o Total Quality Management, que é da Toyota, é de uma empresa automotiva, muitas das etapas não chegaram nos softwares. Falava de qualidade dos processos, de tudo que fazia. Por isso é bom a gente ler, aprender, saber do que está falando, como, por exemplo, lá no LinkedIn, se vocês observarem, eu sou representante oficial do TMMI aqui no Brasil. TMMI é Test Maturity Model Integrated, que ele mede em níveis de 1 a 5 qual é a capacidade dos processos das empresas, em que nível que elas estão. TMMI 2, 3, 4, 5. Em 2010 teve uma comissão, eu participei, que lançou os módulos 4 e 5. Antes era só até o 3. Mas agora a gente tem TMMI de 1 a 5. E lá também existe muita documentação de processos de QA, muitas informações, pouquíssima tradução ou indicação de lugares que já estão em português. Você aprende, você passa a saber o porquê das coisas. É muito legal. Então, assim, dentro de SQA, e você trabalha com os processos de QA numa estratégia adotada em QA, onde a aplicação de testes é uma das ferramentas que você tem e você coloca a favor de tudo que você trabalha, que você faz, é muito legal. Depois de trabalhar os últimos 15 anos aí como de QA, eu achei muito engraçado ouvir as perguntas para mim, como vocês vão ouvir, ou vocês já ouviram, que as pessoas perguntam assim, você é de TI, né? Você trabalha com qualidade? Na hora, dá vontade da gente parar e dizer, ué, quem não trabalha com qualidade? Quem não trabalha querendo ter qualidade no trabalho? Todo mundo trabalha com qualidade. Mas isso veio dos anos 80 e dos anos 90, que eu falei para cá, que qualidade era feita uma propaganda. Lembra? Nosso produto tem qualidade. É quase que dizer, os outros não têm, só eu tenho. Só que de alguns anos para cá, o que aconteceu? A qualidade foi sendo instituída em todos os produtos e hoje em dia ela passou de diferencial, vejam essa dica, é muito importante. Ela passou de diferencial para exigência, obrigatoriedade. Se você lançar um software, não vou nem falar software que já está antigo, essa nomenclatura. Se você lançar um app hoje, para o pessoal que está vendo a gente, que eu sei que tem gente de mais idade, gente de bem menos idade, na média, mas o pessoalzinho mais acostumado com app, para telefone celular, lança um app sem qualidade, hoje, olha só, 8h55, lança um app hoje, que eu te dou um prazo, antes da meia-noite, você está falido. Porque a qualidade não é mais algo que se espera que você apresente, faça propaganda, dizendo que seu app tem qualidade. Seu app tem que fazer, desculpe, tem que fazer o que ele está proposto a fazer, tem que fazer com maestria e qualidade. Ninguém espera menos do que isso de nenhum produto, não. E o produto de software hoje, se pensado em telefones, até as maiores bigs sofrem com probleminhas não vistos, não testados, não submetidos a bons processos de QA e que ainda não pensaram nisso, depois saem correndo de uma contratação para que possa criar tudo isso e não cair mais naquele problema. Mas é sério, lança lá. Lança o app e lança sem qualidade aí. Vai lá, meu prazo do Valtão para você, meia-noite. Seu app já foi e você já vai estar cancelado por todos os haters possíveis. Tá bem, pessoal? Então, essa colocação de qualidade também insere em você, por exemplo, eu estou fazendo uma live para vocês que comecei falando da automatização de testes, passando por IoT, falando para vocês sobre a parte de testes de APIs, falando da integração de ferramentas de testes, e vocês pensam que precisam
Do mesmo tempo que eu precisei para passar por tudo isso, não. Aprendam comigo o que quiser, perguntem, podem me contactar, porque existem outros muitos profissionais, até mais sapientes, muito mais sapientes do que eu, e que podem ajudar vocês. Mas não fique parado. Eu vou fazer um último exemplo didático, assim, lúdico, para brincar com vocês, e vocês entenderem qual é o meu entendimento da área de QA, da área de SQA. Eu sempre comparei, logo que eu conheci, com a medicina. Ah, Walter, por que na medicina? Porque na medicina é assim, a pessoa faz uma faculdade com 5 anos, se ela não tiver nada de problema, depois ela faz uns 3, 4 de residência, depois ela escolhe um lugar para trabalhar, ela tem que se ambientar naquela, foi mais ou menos uns 15 anos para a pessoa estar apta para trabalhar. E ela, a partir dali, pega, por exemplo, uma especialização. Ah, eu vou ser ortopedista. Ah, então estuda mais uns 4, 5 anos aí que você consegue. E a pessoa trabalha e dá plantão e estuda, é uma vida ralada, corrida. Só que na nossa área, a gente também entra. E quando a gente entra, a gente vai trabalhar com automatização, vai trabalhar com teste manual, teste automatizado, teste de API, vai fazer os testes de integração que tem em algum lugar, não importa. Só que a gente, de QA, quando começa, é equiparadamente, corretamente, a um clínico geral. Vocês já pensaram num clínico geral? O cara abre o consultório dele, depois daqueles 15 primeiros anos de estudo, põe uma plaquinha, abre a porta e fala, vou clinicar. Quem vai entrar na porta dele? O cara não tem a menor ideia. Pode surgir um cara reclamando de dor de cabeça, porque ele é clínico geral. Um cara pode chegar lá achando que torceu o pé. Pode ver um cara com umas dores na mão, parecendo que é por repetição do serviço dele e que está assim. O clínico geral, ele não pode ser especialista em nada. Ele não pode manjar muito do pé da pessoa que foi lá. Ele não pode manjar muito da cabeça que chegou lá da pessoa, se queixando de dores de cabeça. E ele não pode conhecer muito da mão das dores da pessoa. Só que existe um porém, e é o nosso porém em QA. Ele tem que manjar de tudo, porque ele não sabe o que vai entrar naquela porta. Quando eu hoje estou esperando o projeto chegar, através do meu pessoal, chegar para mim algum projeto, eu não sei que projeto, de que tipo vai chegar de QA. E hoje eu sou o CEO da empresa. Quando a gente está trabalhando na linha de frente, quando recebe isso, o que o clínico geral faz? A sua mão tem dores? Você trabalha com o quê? Só que essas dores há quanto tempo? Ah, vejo aqui que não tem nada quebrado, não é porque ele conhece isso. Nesse ponto, ele conhece. Só que ele pega uma guiazinha, ortopedista. Pode passar lá, vou te encaminhar para o especialista. Vai. A pessoa que está com dores de cabeça, ele tem que perguntar de onde vêm essas dores, há quanto tempo? Você sente as dores na frente da cabeça ou atrás da cabeça? É latente, é constante, só quando acontece alguma coisa? Ah, tá bom. Eu vou te indicar aqui para o especialista. É, ortopedista. De tudo o que acontece com o ser humano e chega na frente de um clínico geral, ele tem que saber fazer a triagem, ele tem que saber conhecer qual é a demanda e o que precisa, para encaminhar para algum especialista. Ah, Walter, e nós? Nós? Ué, a mesma coisa. Chega um teste para você executar e nem foi você que escreveu, você vai testar só aquela ideia de teste, automatizadamente ou manual. Quando você faz e você vê o que aconteceu, você fala, o resultado é esse, eu vou colocar as evidências, mas eu vou mandar aqui. Ó. Aquele seu resultado e um bug vai entrar num bug cycle, seria um ciclo de vida do bug, que ele vai ser direcionado para quem desenvolveu, ou para alguém de produto que solicitou, ou para alguém que especificou, para algum gerente de alguma outra área, porque alguém vai ter que resolver aquilo. E você, como um excelente clínico geral aqui, não passa nada, ó, não passa nada. Chegou aqui, eu vou ver o que é e vou mandar. Veio corrigido do jeito que o pessoal especificou agora, aqui os scripts, vou alterar o jeito que eu executo manualmente e vou colocar para frente. Só que sabe quanto tempo a gente tem que estudar para poder fazer isso bem? É igual o clínico geral. A gente demora uns 10, 12 anos para conhecer a história, saber o que é SQA.
saber o que é uma estratégia, qual é o modelo de negócio aplicado. As empresas não vão bater no seu ombro para passar isso. Hoje em dia, eu acho um tremendo avanço e digo para vocês por que eu aceitei fazer essa live com vocês hoje aqui. Porque eu vi na Vinci os cursos de MBA para QA. Há muito tempo atrás não tinha nem curso de formação. Então eu gostei muito dos cursos que a Vinci, aí no caso, promove, quis dar essa palhinha e já dizer, se estiver alcançando o final da graduação ou já estiver graduado, os cursos estão aí. Tenta ver, se atualiza. Porque se você for clínico geral em algum lugar e chegar alguma coisa que você não conhece, vai ficar muito ruim. Então, eu estou dizendo, estude automatização, estude internet das coisas, estude integração de ferramentas, estude tudo que seja para o que você possa evoluir. Uma das coisas só do final dessa live, quando a gente terminar, que eu posso me comprometer, é que eu não nego ninguém lá no LinkedIn e que a pessoa que chega perguntando qualquer assunto para mim, eu converso. Claro que dentro de QA eu me considero, ou as pessoas dizem que eu sou uma referência de QA no Brasil e um pouco fora dele, mas eu não sei tudo, está longe de eu saber tudo e de eu poder estudar. Mas se eu puder, eu direciono ou aprendo junto com quem perguntar para a gente resolver lá. Isso por quê, Walter? Por gosto. Eu gosto de QA. Eu gosto de SQA, de teste de software. Tá bem? Esse é o quarto item aí. Vincent, tem mais algo? Não, seria. Fechou os 4. Tá bom. Tem alguma coisa aí? Tranquilo? Djalma falando tá show a live, hein? Sabrina, show mesmo, conteúdo de ouro. Deixa eu ver Obrigado. aqui. Letícia explica muito bem, parabéns. Ixi, a galera curtiu demais. Aí ficou tudo de orelha em pé, só para escutar aqui, né? E tem o Marco Rodrigues, que fez uma pergunta. Na área de desenvolvedor tem muitas linguagens. Java, JavaScript, Python. Em QA é necessário dominar alguma ou o inglês seria mais importante? Quem que perguntou? Qual o nome dele? Marco Rodrigues. Tá. O Marco, eu diria que o inglês está fora dessa questão das linguagens. O inglês seria prioridade 1, pelo menos o entendimento básico. Tá? Não coloca junto com as ferramentas, não. Agora, como prioridade 2, se você pensar nas ferramentas, eu diria que para QA é excelente se você conhecer pelo menos umas duas. Uma, você já manda muito bem. É só você procurar qual é a mais usada, qual é a mais falada, discutida em fóruns, comentada. Você vai lá e mete as caras nessa. Se você tiver condições de conhecer duas, aí já é um plus. Mas para as questões de software e de QA, o que mais vai te trazer proximidade com codificação são as ferramentas de automatização de software. É isso. Boa. Tem o Sandrinho Leite, perguntou acima, acho que estava no contexto, estava falando sobre testes. Eu não sei pronunciar, o Zephyr faz isso também, né? Acho que é o nome do software. Foi isso que ele escreveu? Foi. Qual é o nome dele? Sandrinho. Sandrinho, tá bom. Aí, o Kleber, você pode vir para o nosso time, porque a maioria dos nomes das ferramentas eu não sei falar e o pessoal também não, tá? Então você está em casa. Assim, ó. Esse aí o pessoal chama de Zephyr. Zephyr, numa pronúncia do que o pessoal usa lá fora. Aqui dentro o pessoal chama de Zephyr mesmo. Ele é um plugin que serve com o Jira, aquele Jira. Então você tem a ferramenta do Jira, que tem aquele gerenciamento que pode ser feito das histórias, dos requisitos, das tarefas que estejam em squads, tem Kanban lá dentro também para poder utilizar, só que chega num determinado momento, se você pluga esse plugin chamado Zephyr, que é um deles, inclusive bem usado, porque para poucas pessoas ele se torna gratuito. Ele faz a parte do gerenciamento dos testes, com
bug workflow. Então, você consegue fazer o gerenciamento das atividades de testes, consegue abrir bugs, direcionar até o fechamento do ciclo dos bugs. O Zephyr é muito bom. Obrigado por ter comentado. Bacana. E o Bram, tal, sim, muito top, obrigado mesmo. Um vislumbre muito bom. Um mestre, gostaria de agradecer o Tom Webb, o repasse de conhecimento, muito bom. Marco Rodrigues, top, show, show a live. E uma pergunta do Ilbram. Na Teste Forte Brasil, falando sobre automação de teste web, usam mais o Cypress ou o Selenium WebDrive? Então, quem te perguntou? Não... Ilbram. Nilbran? Isso. Ok. Nilbran, dentro da Teste Forte Brasil, eu te diria que a maior parte está com um pezinho no aumento da utilização do Cypress. Agora, vindo lá de fora, da nossa Teste Forte, lá nos Estados Unidos, que é a matriz nossa, a utilização massiva ainda é do Selenium. Nem sempre com o WebDriver, mas o Selenium, conjugado com Java, poucas vezes menos com o JavaScript, mas a utilização massiva de Selenium. Ok? Bacana. Aí, mais pessoal agradecer novamente. Pessoal, tiver mais alguma pergunta, vamos aproveitar. O Tom Webb novamente. Vocês utilizam ferramentas embarcadas em Docker para automação de testes? Também, sim. Eu não coloquei na live a descrição dessa utilização, só porque aí pode ser muito detalhezinho para explicar, mas usamos sim. Até porque, explicando geral, a Teste Forte Brasil tem clientes. Ela não é exatamente uma consultoria, mas ela tem clientes. Então, os times são formados para trabalhar com as ferramentas que geralmente os clientes já têm. Então, a gente tem empreitadas com praticamente tudo, né? Bacana. Vamos ver o Carlos Antônio. É Cypress ou Robot Framework? Então, a minha resposta, por opinião, é Cypress. Porque o Robot Framework ele já vinha sendo utilizado, é muito bom, só que como novidade e que está lançando uma coisa atrás da outra para atrair todo mundo, tem sido o Cypress. Então, por enquanto, a utilização dele, para mim, tem sido mais amigável. A Karen Trindade. Vejo algumas pessoas falando que a área de QA não será tão solicitada no futuro. Embora eu discorde, poderia dar sua opinião sobre para quem pensa desta forma? Sim, posso. É que as coisas mudam muito, né? Então, eu posso até vislumbrar uma mudança de nome do que fazemos hoje, e talvez o que estejam se referindo sejam a área de QA como não mais tão demandada. Mas os serviços de QA, com certeza, estarão dentro de alguma outra área com algum outro nome, porque os serviços são necessários. E as pessoas que temos hoje, as que se formam e as que vão vir, trabalhando em áreas nomeadas como QA ou não, vão existir. Isso é uma certeza. Muito bom, vamos ver. E o Bran novamente falando de testes automatizados de aplicativos mobile. Qual a principal ferramenta usada na Teste Forte? Essa eu falo sem medo de errar por causa de um cliente nosso grande. Não, não é grande, é gigante. A gente utiliza Appium. O pessoal tem uma nomenclatura ou uma pronúncia de Appium. Aqui no Brasil o pessoal muda mais para Appium,
só que a gente usa mesmo mais massivamente o Appium. Bacana. O Tom Web agradecendo, Deus abençoe, sabe aquele que repassa o conhecimento. Valeu, Tom. Carlos, obrigado, muito bom. A Karen, obrigado pelo conhecimento repassado, muito boa live. A Liliana Souza, na empresa em que trabalho utilizamos o Azure. Bacana, explica muito bem, bacana demais, obrigado. Do Azure, aí ela parou aí a frase? Parou, foi acho que só um comentário mesmo, não foi nenhuma pergunta. Na empresa em Ah, que tá. trabalho utilizo o Azure. Vou falar para ela então que das ferramentas de cloud, a que eu mais gosto é o Azure mesmo. Bacana. E o Bran, bom saber que estou nos cursos certos, muito obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? E agora que pede um estágio. Já tenho pedindo um estágio já, o Djalma. Manda para os endereços que tem do pessoal da Vincit que eles repassam. A gente não pode sempre estar oferecendo de imediato, mas surgindo a gente contata sim. Sim, né? E aproveitando até as dicas, foi o ponto máximo do que o Mário colocou, né? O LinkedIn é uma das principais hoje, questão de recrutação, né? Então sempre é bom Sim, dar uma atenção maior para essa rede. deixar atualizado lá o maior número de informações possíveis, tirar o que não seja importante, deixar uma publicação de página limpa lá. É importantíssimo. Bacana. Natália Farias perguntou se já usou a ferramenta UFT Mobile. FT Mobile, já. Essa ferramenta, eu só explico por que eu demorei para responder, porque ela não teve muita utilização por nós, desde o conhecimento da ferramenta que eu mencionei, Appium, por causa da versatilidade dela, dos testes com iOS, com Android, da parte capacitativa de estar com JavaScript. Bacana. Carla Bononi. Carla Bononi, você tem uma dica para quem está em transição de carreira, pois as empresas exigem experiência. Tenho. Pegue todas as informações possíveis de divulgação de conhecimento, absorva essas informações e coloque como estudo dirigido. Eu acho que é muito interessante, porque no estudo dirigido você coloca vários tópicos relacionados a tudo que você está ouvindo, como eu falei na live, como o pessoal fala em cursos, como você encontra em material de pesquisa, e aí o pessoal vai saber que você está praticamente numa imersão na área. É sempre mais fácil encontrar quem dê essa oportunidade? Não, não vou mentir. Mas é impossível? Também não, muito menos impossível. Então faça isso. Bacana. Eu vou fazer a pergunta aqui da Roberta e depois eu pulo já para o Daniel. Por onde começar para se tornar um QA? Que é o início, o start. Eu, eu daria 2 pontos, um informal e um formal. Que é assim, o informal é como acompanhar uma live dessas, ouvir uma sequência de informações que possa não ter captado tudo, começa a fazer pesquisas na internet mesmo, Google, coloca as palavras-chave do que ouviu, lê, tenta entender. Isso informalmente já vai te criando uma base dentro da nossa profissão, dentro da nossa área. Agora, a segunda seria procurar um dos cursos que sejam para formação de QA, às vezes chamam de analista de testes. A gente tem muito curso gratuito, tem cursos baratinhos em outros sites que já são de cursos, e pode fazer uma procura por todas as escolas. Centro de formação
tá ótimo para começar. Isso mesmo. E é só entrar no nosso site lá que vai ter os cursos da Faculdade Vincent. Bacana. Vamos agora para o Daniel. Queria só uma pincelada sobre testes em cloud. Não sei absolutamente nada e fico imaginando o que seria um teste em cloud. Aí ele colocou: são os testes que já fazemos rodando em cloud, como CI, CD, da vida, ou algum tipo de teste mais específico? Olha, Daniel, existem as duas vertentes. Uma coisa é quando você tem um processo de testes e você chega até nas execuções de testes e quando tudo que você usa está em cloud. Então você está executando testes, está fazendo testes, mas rodando em cloud você não está testando algo em cloud. Você está testando algo que esteja em cloud. Quem ao longo da live hoje, ou agora há pouco, disse que na empresa trabalha com o Azure. O Azure, na minha opinião, é a melhor ferramenta, é uma ferramenta para cloud e que a utilização dela é feita através de configuração e de como você coloca e trabalha as coisas em cloud. A outra concorrente, que seria a AWS, a outra concorrente tem um trabalho parecido, só que eu não acho tão user-friendly. Isso, opinião, Valtão. O que eu diria para você de pincelada seria, assim, primeiro, procure por essas duas palavras-chave, tanto Azure quanto a ferramenta da AWS, as duas para cloud, coloque pesquisas assim, e veja a questão dos ambientes, para que você possa testar. No final da execução de testes que estejamos fazendo, e você alcança esteiras automatizadas, onde o papel do DevOps é até a monitoração, a verificação de ambientes apenas, ela já alcança a ferramenta de disponibilização em produção, e muitas das vezes isso está em nuvem, daí a utilização da Azure, ou então da ferramenta AWS, essas ferramentas vão estar sendo usadas para disponibilizar o caminho de onde você está pondo o que foi testado, com controle de versão, para as releases que a gente lança, por assim dizer. Agora, quando você diz testar cloud mesmo, é porque você tem alguma coisa desenvolvido para funcionar em cloud, e então os estímulos serão feitos através dessas ferramentas também, mas para poder você executar em cloud e você poder verificar o comportamento dessas aplicações feitas para cloud. E aí você vai fazer as mensurações. Eu diria que, em grandes linhas, para você nunca ficar perdido em relação a qual ambiente está se testando ou qual tecnologia está usando, nós, dentro de QA, definimos a ferramenta de testes, como você já possa conhecer, trabalhar, da seguinte forma: desenvolveu alguma coisa? Vai testar. Se vai testar, tem que fazer os testes controlando as entradas, verificando os processamentos e acompanhando as saídas. Se você trocar cada um desses elementos por algum outro elemento de ambiente ou tecnologia, você vai estar entendendo como vai estar fazendo. Tá bem? Bacana. Deixa eu ver mais pergunta. Muito obrigada, Carla Bononi. Bacana. Acho que não tem mais pergunta não. Pessoal, agora é fazer a digestão das informações. Bacana. Deixa eu ver aqui, tá? O pessoal agradeceu mesmo, o pessoal curtiu demais. Passamos até do horário aqui. Eu deixei até à vontade. Você falou que as perguntas eram por sua conta, então eu Tem problema, nem, manda ver. nem fiz questão de usar o relógio aqui nos 60 minutos. Cara, mas Bom, foi ótimo. Tem mais eu alguma queria dizer, observação? queria dizer para o pessoal que trabalha em QA já há um tempo, ou os que vierem para a área, os que estiverem a fim de vir e essa live sirva de um empurrão para vir para cá, para a área,
saibam que é gostoso ouvir quem trabalha na área, assim como é gostoso falar para quem queira ouvir. Alguém colocou aí que divulgar o conhecimento é uma forma sábia, eu concordo com isso, e sempre digo para vocês que quando a gente vai no intuito de transmitir um conhecimento, ensinar algo para alguém, a gente aprende muito mais. Esse aqui é o caminho. Então eu traduzo cada um dos obrigados aí de que estava show para esse público que estava acompanhando. Eu que agradeço aí. Bacana. O pessoal que está agradecendo muito, curtimos muito. A Sabrina, a Natália, muito bom. Parabéns pelas dicas, vai ajudar bastante. Conteúdo muito rico. Bastante gente aqui falando que deu uma ótima luz. E é isso. Então, Walter, brigadão por atender aí nosso pedido, cara, e por disponibilizar o seu precioso tempo aí, cara. Vamos contar com você aí mais pra frente aí, se, Certeza. se permitir, cara. Estou por aqui. Se precisar de mais ou assunto específico, que esse foi bem aberto, pode chamar. Será um prazer. Então, fechou. Valeu, pessoal. Então, boa noite a todos e bora estudar, né? Não podemos parar nunca. Valeu, hein? Tchau, Boa tchau. noite, pessoal. Abraço.